A tecnologia tem avançado ano após ano, com cada vez mais recursos e novidades sendo entregues ao consumidor. E quando falamos avanço da tecnologia, não estamos nos referindo apenas a uma marca que lança um celular com a câmera melhor, mas sim a todos os mercados e setores que estão envolvidos com tecnologia, como por exemplo os veículos autônomos, a inteligência artificial e o blockchain. E para nós investidores, o que mais importa é quais empresas estão melhor posicionadas no mercado de tecnologia e quais delas têm o maior potencial de valorização no longo prazo. E por esse motivo, nesse vídeo eu vou te trazer uma comparação brabíssima entre as três principais empresas de tecnologia que a gente tem hoje no mundo, que é a AMD, a Intel e a Nvidia. São empresas muito parecidas, que às vezes a galera sempre tem dúvida, Léo, eu coloco na Nvidia ou na Intel? E a AMD, será que ela tá crescendo? Vale a pena? Então nesse vídeo você vai saber exatamente o que eu penso sobre elas e dados reais sobre cada uma para você comparar. Para começar, é importante a gente falar de cada uma delas primeiro, antes de fazer uma comparação brabíssima que eu vou trazer no Excel com todos os dados que vocês precisam saber. Assim vai ajudá-las a entender exatamente o que cada uma ganha dinheiro, onde elas estão maiores em cada setor. A Intel é uma empresa muito conhecida principalmente por seus processadores de última geração, que muitas pessoas escolhem na hora de montar seus computadores. Nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da diversificação da receita da Intel. Vamos focar nas duas principais, as maiores, que são essas duas primeiras que vocês estão vendo aí, que é a Client Computing e a Data Center. Então nessa primeira, que é a de Client Computing, você tem a venda de processadores e placa-mãe para computadores pessoais. É o segmento mais povão, vamos dizer assim. E na parte de baixo, que a gente tem o de Data Center e AI, que é muito interessante por sinal, eles vendem aí processadores, placas de rede e produtos relacionados a data centers e provedores de nuvem. Esse é um segmento direcionado a empresas maiores, como Amazon, Google e o próprio Facebook. Esses dois primeiros segmentos juntos tornam 70 a 80% da receita inteira da empresa Intel. Os outros segmentos em si vão englobar aí receitas vindas de produtos de infraestrutura para empresas de telecomunicação, por exemplo, fabricação de semicondutores para outras empresas e também tecnologias relacionadas a veículos autônomos. A Intel está muito bem posicionada no setor de tecnologia, com um grande portfólio de produtos e serviços que podem atender diversos mercados e diferentes tipos de clientes e empresas. E durante o ano de 2022, a empresa anunciou o lançamento de processadores da nova geração, o que sempre chama a atenção do mercado, já que é um produto com mais capacidade sendo comercializado. A Intel também está bem posicionada em relação à inteligência artificial, oferecendo aí diversos produtos e serviços para atender este mercado e lucrar logicamente em cima disso. O OnAPI da Intel, que é um produto deles, registrou aí um crescimento de instalações de mais de 85% entre 2021 e 2022. Esse é um software de computação oferecido pela empresa e que tem sido muito utilizado por desenvolvedores para a criação e aprimoramento do AI, que é a inteligência artificial. E a Intel também anunciou um investimento de mais de 33 bilhões de euros para expandir na Europa, construindo aí uma mega fábrica de semicondutores na Alemanha para estabelecer um centro de pesquisa e desenvolvimento e design também na França e expandir a produção na Irlanda, Itália, Polônia e Espanha. É esperado que a Intel desenvolva tudo isso até o final de 2027. E para finalizar, a empresa também possui uma boa rota traçada para o futuro, que contém lançamentos de novos processadores, novas placas gráficas, novas placas de redes dedicadas à inteligência artificial, que é o que está bombando agora no momento, e novas tecnologias aí também que vão melhorar a eficiência dos sistemas. A Nvidia já é mais conhecida por suas placas de vídeo extremamente potentes. Nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da distribuição da receita da empresa da Nvidia, e vocês conseguem ver aqui, o primeiro ponto que eu queria comentar é que as duas principais fontes de receita dela hoje é a parte de gaming e data center, e que a parte de data center tem ganhado uma representatividade maior ao longo dos anos, desde 2019 a 2023, por exemplo, o que é muito interessante, E gaming perdeu bastante essa representatividade, mas ainda continua sendo a segunda maior. E só para vocês entenderem, a parte gaming, a gente tem aqui placas de vídeo para computadores pessoais, que é o mais conhecido, e na parte de data centers a gente tem serviços de data centers prestados pela Nvidia e vários processadores que também são encaixados e utilizados nos data centers. Além de estar representando cada vez mais da receita, hoje a Nvidia, por exemplo, possui mais de 80 data centers espalhados pelo mundo, com supercomputadores capazes aí de processar milhões de dados e informações por segundo. Além desses dois principais segmentos que está bem destoante hoje na Nvidia, a gente tem outras receitas através de visualizações de projetos 3D, por exemplo, através de tecnologias da própria placa de vídeo deles. A gente tem a parte automotiva, onde a Nvidia tem alguns microchips que são colocados no carro e de certa forma designam várias
tecnologias ali bem diferenciadas. E além disso, ela tem anunciado vários outros investimentos e novidades bem interessantes. Recentemente, ela chegou a anunciar o lançamento da RTX 4090, a sua placa de vídeo mais recente e uma das mais poderosas do mercado. Ela também chegou a anunciar o seu serviço GeForce Now, que passará a ser oferecido para carros de algumas marcas, permitindo aí o usuário jogar dentro desses veículos através desse sistema da Nvidia. A Nvidia também tem uma forte parceria com a Mercedes para desenvolver sistemas automotivos inteligentes. Há um tempo também fechou uma parceria com a Microsoft para permitir que jogadores do Xbox transmitam um jogo para outros dispositivos como o macOS ou smartphones utilizando o sistema GeForce Now da Nvidia. E obviamente também está aproveitando aí um mercado de inteligência artificial, o IA, né, anunciando aí serviços e parcerias para treinar a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, por exemplo. Com tudo isso, a gente pode ver que a Nvidia está bem posicionada em diversos mercados diferentes e com alto potencial de valorização por longo prazo. E com essa ascensão de inteligência artificial, o ChatGPT, ela ganhou muito dinheiro, porque, por exemplo, o ChatGPT teve que aumentar a capacidade dos seus data centers e ela ganhou muito dinheiro com essa expansão. Assim como a Intel, a AMD também é bastante conhecida por seus processadores de alta tecnologia, que muitas das vezes podem ser mais baratos que o da Intel e entregar um desempenho semelhante. Assim como as outras duas empresas, a AMD ela também gera receita através de produtos e serviços para data centers, computadores pessoais, jogos e placas de vídeo e placa de rede. Nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da distribuição de receita da AMD. E o que chama mais atenção é que as quatro principais receitas dela, sendo a gaming a maior hoje, elas são muito parecidas, né? Você tem uma diferença ali de 28% na game e 19% na embedded, que a gente vai falar também. Na parte de gaming aí você vai ter processadores e placas de vídeo de alto desempenho para jogos. Na parte de client, que é a segunda maior receita deles, você vai ter processadores e placas gráficas para computadores de uso pessoal. Já na parte de data center, é o padrãozão, né? Fornece aí processadores de alto desempenho para servidores e data centers em si. E a parte de embedded, que é a última receita aí da empresa, tem processadores e placas gráficas de baixo consumo de energia para aplicações em dispositivos de internet das coisas, o famoso IoT, e automotivos também e outras coisas relacionadas a esse sentido. E uma das novidades mais relevantes da AMD é a aquisição da Xilinx, realizada em fevereiro de 2022. A Xilinx, ou a Xilinx, não sei como vocês querem falar, ela é uma empresa que trabalha com semicondutores e tem ajudado bastante o desenvolvimento e escala da AMD nesse sentido. A Xilinx traz para a AMD chips e softwares programáveis que podem oferecer soluções personalizáveis para os seus clientes, principalmente que tem a parte de data center. Isso pode ajudar para que a empresa possa atender as necessidades de cada cliente individualmente. A AMD também vem fazendo uma forte expansão em mercados emergentes e isso tem trazido bastante resultado. Em 2022, a empresa anunciou que irá expandir sua fábrica de semicondutores em Penang, uma ilha da Malásia. Esse investimento irá ampliar a fábrica em 1,5 milhões de pés quadrados adicionais, totalizando aí um espaço de 2,3 milhões de pés quadrados. A previsão é que tudo isso fique pronto até o final de 2023. Outro movimento interessante e recente foi a renovação do contrato estratégico com a Samsung para levar as placas gráficas da AMD para dentro dos futuros processadores da Samsung para dispositivos móveis, ou seja, celulares da Samsung que tem o processador AMD. E a AMD também possui uma rota bem traçada para a próxima fase de crescimento. Eles estão vendo que realmente o setor de inteligência artificial, data center está crescendo bastante, então pisando bastante forte na parte de desenvolvimento nessa área. Ou seja, se você pegar essas três empresas agora que a gente trouxe aqui, elas são muito parecidas, logicamente cada uma tem uma receita, um ponto positivo melhor do que a outra, mas elas estão bem ali uma do lado da outra, bem concorrentes. E agora que a gente vai tirar esse tema aí de ver realmente os números, margem, lucro, para ver quem realmente consegue ser mais lucrativo nesse mercado. Bom, então sem enrolar muito, já vamos para a primeira comparação que vocês podem observar aqui. A Nvidia hoje ela é maior em valor de mercado, bem disparado, né? 6 vezes maior que a Intel e 6 vezes maior que a AMD. E em números de funcionários, a Intel ela realmente tem uma representatividade bem maior, o que pode não ser bem interessante, tá? Porque se a receita delas não for tão alta assim, pode ser que a margem bruta seja menor. A gente já vai ver isso agora. Bom, olhando para a receita em si, a gente pode ver que Intel disparada é a que maior fatura anualmente, né? 63 bilhões, enquanto a Nvidia 27 e a AMD 24. Então muito parecidos a Nvidia e a AMD, né? Mas aqui disparado em lucro líquido a gente tem a Intel também tendo o maior lucro, tá? Mas vocês vão ver que não necessariamente tem a melhor margem. Já indo para a parte de margem, que é o que eu gosto mais de ver realmente, a gente pode ver que de margem bruta, tá? A gente tem aqui
57% na parte da Nvidia, ganhando realmente da Intel e da AMD, que ficou em segundo lugar. E quando eu falo margem bruta, é basicamente a receita da empresa menos os custos dessas mercadorias, os produtos vendidos. Isso mostra de fato quanto que ela ganha em cima de cada produto, e é uma margem bem interessante. Já indo para a segunda aqui, que é a margem de lucro líquido, ou seja, o quanto eles conseguem lucrar em cima das receitas que elas geram, e no caso a Nvidia tem a maior lucratividade frente à receita gerada, né, de 16%. Em segundo lugar a gente tem a Intel com 12% e a AMD com 5%, um pouco bem mais abaixo. Ou seja, a cada $100 a Nvidia faz $16 de lucro, a AMD $5. Aqui em relação de ROA e ROI, eu não vou me aprofundar tanto, mas eu queria falar mais do ROI aqui da Nvidia, que está 18%, que é o quanto a empresa tem de retorno sobre o patrimônio líquido dela. Ou seja, é basicamente o lucro líquido da empresa sobre o patrimônio líquido da empresa. Quanto maior for, melhor, mais lucrativa a empresa é com o que ela tem de patrimônio. Então, no caso, a Nvidia é bem representativa e bem distante a Intel e a AMD. Bom, agora a gente vai para outros dados muito legais aqui para vocês verem, tá? O crescimento médio da receita anual nos últimos 5 anos é pela Intel, Nvidia e AMD. Então você pode ver que nos últimos 5 anos a Nvidia cresceu mais ou menos 22% ao ano. É absurdo, tá? Só que aí, melhor ainda, a AMD veio com 35%. Então a AMD tem sido muito mais vendedora entre as três comparadas aqui. Fora que, se a gente comparar nesse ano de 2023, quem tem aumentado bastante a receita, a gente vê aqui que a AMD com 43% de aumento, disparado aí de Nvidia e Intel. Agora, indo na parte de EBITDA, a gente pode ver que o crescimento também da AMD é disparado, o maior. Em segundo lugar, a gente tem da Nvidia bem atrás. E na parte de lucro líquido, nos últimos 5 anos, a AMD entregou aí 98% de crescimento ao ano. É absurdo, tá? E vocês vão entender o porquê, de fato, esse lucro líquido dela e receita tá com um aumento bem alto, porque eles tiveram um turnaround. Eu já vou falar pra vocês o que é isso, vocês vão entender. Mas, de fato, lucratividade Nvidia e AMD tem indo bem. A Intel, já comparando aqui, não muito, né? Você pode ver que na parte de EBITDA, por exemplo, ou lucro líquido nos últimos 5 anos, ela perdeu 3,5% ao ano. Então, assim, não é muito interessante isso aqui. Agora, voltando pro caso da AMD rapidamente para falar sobre o turnaround, que é basicamente quando uma empresa ela tá quase falida, aí ela revira a volta toda a sua empresa, gestão, e consegue aumentar drasticamente sua receita e se tornar altamente lucrativa. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que de 2016 para trás, a AMD ela teve bastante dificuldade na sua receita, ela não tinha uma constância muito alta, a lucratividade era bem bagunçada. De 2016 para frente, a AMD cresceu todos os anos a sua receita, ela trouxe novos produtos com margens maiores, receitas maiores, uma distribuição maior, e o seu lucro vem aumentando também consistentemente, o que é excelente para uma empresa desse porte, desse tamanho. Então a reviravolta da empresa, a AMD, tem sido de 2016, 2017 para agora 2023. Bom, agora indo em relação a outros indicadores, a gente vai ver aqui a dívida das empresas, e vocês podem ver que a Intel hoje é a mais endividada de longe, tá? Do quanto eles têm de caixa, né? Então aqui essa primeira linha é o quanto cada uma tem de caixa ali líquido. Então a Intel tem bastante, mas a dívida dela é muito elevada. Isso acaba deixando ela aí com um valor um pouco negativo aí em frente ao caixa que ela tem em relação à dívida. Já a Nvidia e a AMD estão bem tranquilas frente a isso, tem caixas maiores do que sua dívida da empresa hoje, o que é excelente. E já olhando aqui em valuation, né, o quanto vale, se está barato ou mais caro, qual delas está mais interessante para comprar, vocês podem ver aqui que a Nvidia tá com um preço sobre lucro gigantesco, astronômico, de 81 vezes. Isso aqui é muito alto, tá? A gente sabe que empresas de tecnologias normalmente tendem a negociar valores mais altos e preços mais caros, só que se você comparar com a AMD e Intel, realmente está bem distoante, tá? A Nvidia sempre foi negociada assim a preços muito caros, e que a AMD tá aqui bem dentro do que a Intel também está sendo negociada. E até para se aprofundar nessa questão do que os analistas estão recomendando comprar ou vender, eu peguei aqui um histórico de ratings, né? 3 tipos de classificações de analistas, várias outras coisas que mostram se a empresa está barata ou cara, pelo Seeking Alpha, que é um site que eu uso bastante. E aqui mostra que Intel não tem ninguém recomendando compra deles até então. Nvidia tem a parte dos analistas de Wall Street, e a AMD tem a parte dos analistas de Wall Street e os analistas do Seeking Alpha, que é um site que eu falei para vocês que eu utilizo bastante. Então, olhando em si para o momento atual, a AMD está sendo a mais interessante para compra momentânea, tá? Mas isso não quer dizer necessariamente que vai ser a melhor pro longo prazo. Já indo para a parte de dividendos, a gente sabe que Nvidia e AMD tem 0 dividendos, né? Elas são empresas que focam em pegar todo o lucro, reinvestir nela e crescer. Então, se você gosta de crescimento, explosão de valorização, Nvidia pode ser interessante, a AMD também. E Intel já é para quem gosta mais de um dividendo yield lá de 4,45. Ela tem uma constância de pagamentos interessante, né? Já vem 8 anos aí pagando dividendos consistentes.
consistentes, então já é um pouco foco diferente, né? Intel já é muito grande, já tem uma representatividade, não tá querendo parecer crescer muito mais não. E Nvidia e AMD sim. Bom, e pra gente finalizar aqui, eu trouxe um breve resumo de quase tudo que eu mostrei pra vocês de números, né, e dados aqui das três empresas. Vocês podem até pausar esse vídeo e dar uma olhadinha. E fiz aqui um somatório de quais pontuaram mais entre elas nos indicadores que eu trouxe, né? Ou seja, quem tem os melhores números de cada indicador ganhou um ponto, e a somatória total deu aqui que Intel e Nvidia têm as maiores somatórias de números melhores entre as três comparadas, tá? Agora, dando minha opinião, olhando esses números aqui, pensando pro longo prazo, mas tendo que correr esse risco pagando muito caro, Nvidia tende a ser a melhor opção, porque ela tem uma das melhores notas aqui nos indicadores, ou seja, tem indicadores melhores na média do que a AMD, por exemplo. Tem um crescimento legal, só que você vai pagar caro. No caso da AMD, ela também é uma empresa com alto crescimento. Então aqui, se você vê em crescimento de receita, lucro, cara, ela é a que realmente tem os melhores indicadores, melhores crescimentos. Mas a Nvidia também não tá muito distante, lógico, a AMD tá destroçando o negócio aqui. E outra coisa, né, aqui a Nvidia ganhou, por exemplo, na margem bruta, na margem líquida, ROI, mas se você pegar a AMD também tá muito bem parecido, né, alguns números, principalmente a margem aqui bruta. Então você tem que olhar um pouco mais com detalhe realmente o que você busca. Mas pra mim, se eu fosse investir numa dessas três, hoje provavelmente seria na Nvidia, mas naquele caso eu nunca comprei Nvidia na minha carteira por causa do preço. Aí eu fico naquele negócio sem saída, porque a AMD ainda assim é uma empresa boa, saiu de um turnaround, mas será que isso ainda vai durar durante os próximos anos? E Nvidia já veio se provando mais, tá em vários setores bem interessantes, como as outras também então. Intel pra mim ela já tá um pouco saindo do panorama do que realmente eu gostaria de investir para crescimento, porque ela paga dividendo, já tá com outra fonte de números aqui diferentes da Nvidia e AMD, mas em relação a barato, né, a Intel e a AMD estão bem distantes da Nvidia, que a Nvidia realmente tá bem cara se você olhar hoje alguns indicadores que eu mostrei pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia foi um pouco diferente, comparar, mostrar como as empresas ganham dinheiro, as três principais, e também números para vocês terem uma comparação total, né, fundamentalista, entendendo como ela ganha dinheiro, para ver qual que se acredita mais, e nos números que elas trazem, né, porque também não adianta ter uma boa história, mas não trazer retorno, né. E se você gostou desse tipo de vídeo, que é um pouco diferente aqui no canal, deixa sua curtida aqui embaixo e também comenta pra mim: Léo, gostaria de uma comparação de essa empresa com essa empresa, ou do setor tal com o setor tal, porque a gente vai trazendo mais, tá? Se vocês não comentarem e não deixarem a curtida, eu vou entender que vocês não gostaram. Então façam se vocês querem mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!